A paz do Senhor Jesus Cristo. A minha Bíblia está aberta aqui em 2 Reis, capítulo 6, versículo 14, diz assim: Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. É tremendo que possamos ter os nossos olhos abertos, porque Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos. E ele viu em maior número ali carros, carruagens, anjos, do que havia carros e cavalos dos inimigos. Nunca estamos em desvantagem. O inimigo tenta, através do visível, mostrar que estamos em apuro. A palavra de Deus diz em Isaías 54:17 que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. É incrível que muitas vezes a pessoa ela acredita muito mais no que ela está vendo do que a realidade, a verdade. A grande verdade é que o Senhor está sentado num trono nos céus e nós também com Ele. Precisamos ver as coisas como elas realmente são, que o colírio do Espírito possa cair sobre os nossos olhos espirituais. Isso se dá gradativamente à medida que exercitamos a nossa comunhão com o Senhor. Quando nós entendemos que não há no arsenal do inimigo eficácia. Por quê? Porque Romanos 5,17 diz que os que tomam a abundância da graça, a graça sempre será abundante. A graça sempre será maior do que os desafios visíveis. Mas porque é no invisível, muitas vezes pensamos ser inexistente. Pensamos que real é o visível e o espiritual invisível é apenas uma imaginação ou uma fábula. Quando na verdade o reino espiritual é muito mais real do que o visível. Daqui a 1000 anos, quem sabe? Muitas coisas que vemos no visível já tenham sido derretido e destruído. Mas os anjos existem há milhares de anos e continuarão existindo. As coisas espirituais não envelhecem, não enferrujam, são eternas. Quando o Senhor começa a trabalhar no nosso coração, Ele começa a nos mostrar que Ele em nós é maior, como diz em 1 João 4,4, do que aquilo que estamos enfrentando no visível. E aí o medo vai dando lugar à alegria e à ousadia. Quando o servo de Eliseu viu o que havia no invisível, ele ficou tranquilo e feliz, porque aquilo estava oculto aos seus olhos. Somente o Espírito pode revelar as realidades espirituais. O que Deus pode é muito maior do que aquilo que o inimigo está tentando no visível. O que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário é muito maior, definitivo, do que aquilo que o inimigo está tentando em vão no visível. Muitas vezes, olhando para as circunstâncias visíveis, nos vemos em apuro, em desvantagem e sem solução, sem saída. Mas quando andamos com o Senhor e Ele abre os nossos olhos, vemos que a abundante graça que está fluindo em nós, através de nós e para nós, dá conta e sobra. A graça sempre será mais do que suficiente. Rios fluirão do nosso ventre. O que Deus fez e está fazendo é muito maior e eficaz do que aquilo que o inimigo está tentando no visível. Muitas vezes somos enganados por aquilo que vemos no visível e ficamos preocupados, ao invés de termos os olhos espirituais abertos e ver que o Senhor que está conosco, o que Ele fez na cruz do Calvário, o que Ele está fazendo no Espírito Santo, dá conta, sempre será abundante graça. Sempre será superior àquilo que vem contra nós.
de maneira que estamos em extrema vantagem e podemos ser guiados em triunfo sempre. Não há em Deus impossibilidades, não há em Deus dificuldade, não há em Deus limites. E o nosso potencial, desde que Ele veio habitar em nós, é o que Ele é, o que Ele pode, o que Ele sabe, o que Ele tem. Quando compreendemos que aquilo que Deus faz é muito mais poderoso do que aquilo que o inimigo está tentando em vão fazer, a fé se estabelece. Precisamos prestar atenção, como diz em Colossenses 3, 1 ao 3, aquilo que é espiritual. Quando as nossas meditações se voltam para a grandeza de Deus, abrimos para a fé e para a manifestação de Deus. Ninguém que olha para circunstâncias visíveis terá fé, mas aquele que tem os seus olhos espirituais abertos para ver que, ainda que, como diz Abacuque, não floresça a figueira, eu me alegrarei no Senhor. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. É importante compreender pela perspectiva do invisível. Se prestarmos atenção da abundância da graça, ao invés de prestarmos atenção naquilo que aparentemente está faltando no visível, teremos fé e através dessa fé Deus agirá. Se tivermos nossos olhos espirituais voltados para o Senhor, como diz em Hebreus 12, olhando firmemente para Jesus, nós veremos que Cristo em nós é a esperança da glória, que Ele nos conduz em triunfo sempre. Muitas vezes estamos olhando a coisa errada. Estamos como Saul olhando o gigante, ao invés de, como Davi, perceber a glória, a presença e a fidelidade de Deus. Quando tiramos Deus dessa matemática, só vemos problema, dificuldade e a nossa fraqueza humana. Foi quando Eliseu orou e os olhos desse jovem foi aberto para a ajuda espiritual que é muito maior do que o ataque no visível. Temos um ajudador muito maior do que aqueles inimigos que nos atacam, sejam na saúde, nas finanças, na família, na área de vício, tentações. Nós, pela graça, podemos prevalecer sempre, porque esses recursos agem em nosso favor com fidelidade constante. Há um rio que flui do trono de Deus, que nunca se esgota e não para. E por onde quer que esse rio passar, tudo sarará. Desde a queda, o homem está vendo o que está faltando e o que está estragado e o que está dando errado. Foi porque Eva teve seus olhos abertos para o bem e o mal, né? Mas quando o colírio do Espírito abre os nossos olhos, nós vemos que Deus está conosco e que a abundante graça é sempre maior do que a prova. Que Deus dá conta, Ele tem um meio para nos responder. Ele tem recursos para nos responder. O amor dele está interessado em responder. Muitas vezes vemos as coisas de maneira diferente quando estamos no Espírito, porque na carne interpretamos as coisas de uma maneira equivocada. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 6, que havia uma multidão, havia 5 pães e 2 peixinhos, não é? E Jesus pergunta para Pedro: o que iremos fazer agora? Mas ele falou isso para testar a Filipe, né? É Filipe. Isso está em João 6, versículos 5 e 6. Filipe ficou contabilizando o que faltava e o que ele tinha que ter para tentar resolver. Mas diz que o Senhor já sabia o que ia fazer. Ou seja, o Senhor já tinha a solução porque sabia que o Pai estava com ele e que o Pai dá conta sempre. Né? Foi o que ele falou diante do túmulo de Lázaro: Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouve sempre, me atende sempre. Jesus sabia que o Pai estava com ele e que ele jamais estaria em apuro e em desvantagem. Que o Pai era fiel e que os recursos do Pai resolveriam tudo o que ele tivesse que enfrentar. Então ele estava tranquilo
estava olhando para André, para Filipe, né? E perguntou: e aí, Filipe, o que nós podemos fazer? Mas ele já sabia o que ia fazer. Muitas vezes o Senhor está olhando para nós. É uma prova, né? Nós não estamos entendendo, mas Deus já sabe como dar a saída. Não temos que entender como, só confiar nele, porque ele entende. Não precisamos tentar ver uma saída se tudo está fechado. Sabe por quê? Quando tudo está fechado, nós não vemos a saída com os olhos físicos. Veja Israel diante do mar e Faraó vindo. Né? No visível não há saída. Mas veja, quando você está no escuro e não vê saída, quem é a porta? É o Senhor Jesus Cristo. De maneira que ele pode abrir e clarear aquilo que está escuro sem nenhuma dificuldade. Você não consegue, mas ele vai à frente, quebrando as portas de bronze, ferro de ferro do inimigo e dando a você os tesouros escondidos. Quando nós compreendemos que o Senhor em nós é o guerreiro invencível, que a abundância da graça, ela sempre será superior ao que estamos enfrentando. Entramos numa esfera de adoração, gratidão, contentamento e ousadia. A Bíblia diz, em Romanos 5,17, que além da abundância da graça, tem o dom da justiça. É o presente de Deus de declarar você filho, salvo, agradável, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Ter o direito da árvore da vida, ter as suas orações respondidas pelos méritos de Cristo, pelo sangue de Jesus. Temos as nossas vestes lavadas no sangue de Jesus. E por causa da obediência dele, somos aceitos, ouvidos. Então, como filhos, o dom da justiça e a abundância da graça, que é a assistência do Espírito, temos motivos para adorar a Deus, seja em que situação estivermos. Porque muitas vezes estamos vendo como as coisas estão no visível piorando. Lembra daquele homem que foi até Jesus para orar por sua filha? E de repente a coisa piorou no visível, ela morreu. Mas quando Jesus está presente, não importa se a coisa piorou. Ele dá conta. Ele foi lá e ressuscitou a menina. Quando entendemos que para Deus não há nada impossível. Quando entendemos que Ele é fiel. E que Ele está agindo em todo o tempo. Lá em Jeremias 32,40, Ele diz que Ele estaria agindo em todo o tempo. Faria uma aliança conosco em que nunca nos deixaria de fazer o bem. Então, em todo o tempo o Senhor está se movendo. Muitas vezes estamos vendo o mover da carruagem de Faraó. Muitas vezes estamos vendo o mover em vão do inimigo vindo contra nós. Ao invés de exercitarmos nosso espírito em comunhão com o Senhor, para ver o mover de Deus, porque a última palavra vem do Senhor. Não importa o que o inimigo tente, o Senhor tem o poder soberano e domínio, e Ele está nos treinando, edificando a nossa fé, para depois Ele confirmar a nossa fé. É Ele que nos inspira a pensar correto, a ver correto, a falar correto, a agir correto e se relacionar correto. Ele está nos melhorando dia após dia. Sua presença nos faz sábios, a sua presença nos faz mais que vencedores. Ele não veio habitar em nós para que sejamos envergonhados, confundidos, derrotados. Não existe isso. Não existe a possibilidade. Jesus tomou na cruz a doença, a maldição, para quê? Para que você possa prevalecer sobre isso. Porque quando Ele tomou e submeteu a isso, sujeitou, e depois que Ele ressuscitou, Ele se tornou rei sobre isso. Ele reina sobre isso e passou esse poder para você. De maneira que aquilo que você vence, você conquista, você tem domínio. Ele venceu, conquistou e tem o domínio. E esse domínio Ele passa para nós, diz lá em Lucas 10, 19 e 20. É muito importante compreendermos pela perspectiva correta. O Senhor reserva a sua verdadeira sabedoria para os retos. Se você buscar a sabedoria, se você for perseverante, constante, dedicado, você verá que o Senhor vai descortinando isso. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, que quando alguém se converte ao Senhor,
o véu se tirará. E ali é a liberdade. Isso está lá em 2 Coríntios 3, do 16 ao 18 ali. E aí somos transformados de glória em glória, contemplando e refletindo. Sabe, esse contemplar é, conforme eu vejo quem Deus é em mim, eu reflito nas minhas atitudes e palavras essa ousadia, essa fé. O que eu contemplo do Senhor é o que eu libero junto com as minhas palavras, esse espírito de fé, que diz 2 Coríntios 4,13. Quanto mais eu contemplo a presença do Senhor, mais eu percebo a presença do Senhor, mas eu libero essa presença porque eu consigo ter fé. É tremendo nós termos comunhão com o Senhor, não apenas irmos para a igreja buscar bênção, cargo, mas treinar o nosso espírito. Como diz, uma coisa pedir ao Senhor é buscar, e que possa habitar na casa do Senhor. Para o quê? Para contemplar a sua formosura, para aprender no seu santo templo. Quando compreendemos que o Senhor se revela a nós através da palavra, se revela a nós através da oração, dos dons dos irmãos da comunidade, dos dons dos nossos irmãos, das pregações dos nossos irmãos, orações dos nossos irmãos, que essa comunhão nos aperfeiçoa. Esse é o principal objetivo de Deus ao criar a igreja, diz Efésios 4, do 11 ao 13, que é o aperfeiçoamento dos santos e levá-los à maturidade. Então, quando chegamos à maturidade, perceberemos mais o que o Senhor está fazendo do que aquilo que o inimigo está tentando. Veja como Jesus sempre estava passando pelas situações e vendo, Deus é maior que isso, por isso eu vou manifestá-lo. Deus dá conta disso, por isso eu vou liberar agora. Veja, quando o Senhor for mais percebido do que o gigante, o medo dará lugar à fé. Isso é gradativo, é maravilhoso. O Senhor nos brinda com essa sabedoria. O Senhor dá essa sabedoria, que é a capacidade de vê-lo como real, presente e mais poderoso do que os vãos ataques das trevas. Quanto àquele que não santifica a sua vida, não limpa o seu coração, continua assustado, continua com medo, continua acreditando que as coisas que o inimigo está fazendo não tem saída, não tem jeito. Pastor, meu problema, não tem saída. O que é isso? É o Deus desse século cegando o entendimento dos incrédulos. Como não tem saída se Jesus é a porta? Como não tem saída se ele jurou e prometeu estar com você e te guiar em triunfo sempre? Quando uma pessoa crê que não tem saída, ela está crendo no contrário da Bíblia. Mas sabe por que ela fala isso? Porque o coração dela está cheio disso. Quando o coração está cheio de trevas, a boca é cheia de incredulidade. Mas à medida que a luz da palavra e do Espírito vai iluminando o coração, as palavras vão mudando. Por quê? Porque quando o Senhor ilumina os olhos do nosso coração, nós vemos que Cristo em nós é a esperança da glória. Começamos a ver que, por revelação no Espírito, por relacionamento, começamos a perceber através desse relacionamento, é tão maravilhoso, que o Senhor gera uma fé tão firme, tão sólida, porque não é uma fé de ouvir falar, é uma fé que vem de perceber a grandeza dele em nós, disponível para a glória dele. Sabe, meu irmão, minha irmã que está ouvindo essa oração, a maior recompensa que você pode receber em vida é um coração sábio, como diz o Salmo 90, versículo 12, o Salmo de Moisés. Sabe, invista em buscar conhecimento espiritual. Invista na comunhão com os santos, invista na igreja local, na meditação da palavra, na oração, na consagração. Invista, porque isso vai trazer um retorno para você. Teus olhos espirituais serão abertos dia após dia. E como diz em Provérbios 4,18, a luz do justo vai brilhando mais e mais a cada dia. Sabe, você estará crescendo na graça e no conhecimento. E também, as trevas cobrem a terra, mas sobre ti vai nascendo a luz do Senhor. Aonde vai brilhando a luz, o que acontece? As trevas vão retrocedendo. O medo vai dando lugar para a fé. A mágoa vai dando lugar ao amor, ao perdão. A impureza vai dando lugar à renúncia do pecado. Sabe, o desempenho do Espírito começa a ser percebido
e liberado. A pessoa começa a entender que essa graça dá a ele condição de renunciar às impurezas, os vícios, toda a carnalidade. Ele começa a compreender que ele não tem que produzir isso por esforço ou por tentativa na carne, mas ele começa a perceber que ele pode contar com esses recursos presentes no seu espírito, e ele começa a liberar isso e ver os efeitos da assistência do Espírito Santo. De maneira que ele se torna sábio, forte e mais que vencedor. E Deus é glorificado. À medida que o homem vai chegando a essa maturidade, diz lá em João 14, João 16, né? João 14, 12 diz assim, João 14, 12. Quem crer em mim fará as mesmas obras, veja, e fará maiores, porque vou para meu Pai. Então ele já venceu, quando estava aqui na terra, ele estava lutando ainda, né? Mas quando ele passou pela cruz, ele já venceu. Ele disse, eu vou para o meu Pai. Então agora o Espírito derramado e você já é mais do que vencedor. Hoje temos uma facilidade no reino espiritual de quando Jesus estava sob a lei, um corpo de carne, não tinha passado pela cruz. A batalha era mais intensa. Agora não, agora é só andar com ele, ter essa fé e dar essa ordem. E o mal se dissipa na hora, não é? Eu sei que o Senhor está nos levando a essa frutificação, porque Ele nos salvou não para sermos estéreis, mas para chegarmos a essa frutificação. O Senhor está nos conduzindo a essa paz, essa estabilidade. O Senhor está nos levando a essa vida abundante. Ele começou em nós a boa obra, Ele é fiel e competente para completar. Dê lugar ao Espírito Santo na sua vida, invista na sua alma. Isso só você pode fazer. Invista na sua fé, alimente a sua fé, esclareça a sua fé. Sabe, gaste o seu tempo, invista o seu tempo na presença do Senhor e dos sábios, daqueles que são cheios do Espírito e que podem te ajudar a conhecer melhor o Senhor e a palavra. Isso não é tempo perdido. Jesus disse, Marta, você está ansiosa, tentando resolver as coisas na carne, mas Maria escolheu a melhor parte, que é sentar-se aos meus pés e ser restaurada, renovada, fortalecida. Essa parte não será tirada dela. É interessante, aquilo que o Senhor faz em nós permanece. Quando alcançamos um nível, aquilo ali, não voltamos mais atrás. Porque o Senhor nos dá a condição de permanecer, né? Guarde essa palavra no seu coração. Peça para o Senhor, Senhor, me ajude eu ter fome e sede e de justiça e estar na tua presença. Porque quanto mais você investir na presença do Senhor, Ele te brindará com a revelação dessa presença. E na hora da prova, você será como Davi na caverna, perseguido por Saul. No Salmo 63, ele diz, o teu amor é melhor do que a vida. Se você honrar o Senhor, buscando a presença dEle, Ele te brindará com uma revelação dEle maior do que aquilo que você está enfrentando. Olha que recompensa extraordinária, né? Que vida maravilhosa. Nós podemos dizer que esse jovem aqui de 2 Reis, ele era antes de ver os cavalos, os anjos, né, as carruagens. Ele era mas quando os olhos dele foram abertos, era outro. Aquele que estava com medo, assustado, acuado, agora se vê em extrema vantagem, superioridade, está agora adorando a Deus feliz. Como aquelas duas caravanas, né? Você conhece aquela passagem que uma viúva ia trazendo o seu único filho no caixão? Você sabe que uma viúva em Israel, ela está perdida, porque ela dependia totalmente do marido. E se o marido morresse, seria um filho homem para sustentá-la. E aquela mulher já tinha perdido o marido, e agora tinha perdido o seu único filho que estava no caixão. Ela estava chorando. E Jesus chega até ela e diz assim, não chores. Coisa tremenda, né, irmãos? A caravana das lágrimas, lá vinha aquela mulher no funeral. Então, a caravana de Jesus, estava ali os curados, os libertos, estava música, louvor, sabe? Junto com Jesus, estava vindo a caravana da alegria. E a caravana da alegria se encontra com a caravana da tristeza, a caravana do luto, a caravana da angústia. E quando a caravana da vida encontra a caravana da morte, cara a cara, face a face, Jesus ressuscita o menino, e aqueles que estavam chorando se juntam agora. A caravana da vida, da alegria, da festa, do júbilo. Quando Jesus entra em ação, queridos, é tremendo. Mas quando Jesus é percebido,
aí é bênção dobrada. É o que diz lá em Isaías 54, que Deus daria em dobro, né? Por todos os pecados de Israel, em dobro. O sangue nos perdoa. Então Jesus vem habitar em nós, não é? O Espírito Santo vem habitar em nós. Isso é maravilhoso, que de escravos e pecadores nos transformamos em santos e filhos em Cristo, né? Não é maravilhoso que o Senhor diz que dá em dobro? Veja, por que em dobro, queridos? Porque não só Ele nos perdoa e vem habitar em nós pelo sangue de Jesus, como também a presença dEle vai trabalhando entre nós para revelar essa presença. Porque uma coisa, queridos, é Ele habitar em nós. Outra coisa é Ele revelar que habita em nós. Olha, quando Ele entra em nós, Ele começa a trabalhar para revelar essa presença, para nos acalmar e gerar a fé. O Espírito entrar em nós, salvação. O Espírito entrou em nós, é salvação. Mas quando o Espírito, Ele vem habitar em nós e começa a ter espaço, porque nós estamos na palavra, com os irmãos, na oração, e vamos dando lugar a esse Espírito, Ele não só habita em nós para a salvação, Ele começa a revelar a presença dEle em nós e gerar em nós uma fé ousada que produz obras. Não é maravilhoso? Que não apenas Ele vem habitar em nós para nos salvar, mas Ele revela essa presença que já está em nós e isso se transforma em ousadia. Como é maravilhoso! Como é tremendo, irmãos, quando o Senhor encontra essa liberdade. Ele fica tão feliz quando vem habitar no coração de uma pessoa. Ele fica muito feliz quando Ele entra no coração de uma pessoa. Mas é tremendo quando essa pessoa começa a dar lugar a esse Espírito, para que Ele revele quem Ele é, para que Ele revele o que Ele pode. O amor dEle vai tirando todo o medo. O amor dEle vai tirando toda a angústia, toda a preocupação. Nós vemos que muitas pessoas, tendo o Espírito, ainda vivem na carne, perdendo o melhor do espetáculo. Vivem assustadas, ao invés de ter os seus olhos abertos e encontrar, então, essa visão de que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Oh, se Deus abrisse os nossos olhos! Então, todo o medo se transformaria em adoração. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa palavra. Que você possa dizer, Senhor, assim como o Senhor abriu os olhos daquele servo, assim como o Senhor abriu os olhos dele, ele viu. Assim como Jó, depois que passou pela prova, disse, antes eu ouvi o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Senhor, eu quero te ver. Eu quero perceber a tua presença. Eu vou te buscar. Eu vou investir tempo na sua presença e junto com aqueles que estão buscando a tua presença também. Eu vou investir, Pai. Porque eu sei que se eu te buscar, eu vou te achar. Que se eu me achegar a ti, o Senhor vai se chegar a mim. Eu sei, Pai, que muitas vezes eu vi as lutas maior que o Senhor. E continuarei vendo as minhas lutas maiores que o Senhor. Até que os meus olhos sejam abertos. Aí eu serei ousado como Davi diante de Golias. Deus, quantos cristãos sofrendo em vão, porque não buscam conhecer mais aquele que habita nele. Senhor Deus querido, o Senhor é tão tremendo e nós não te conhecemos. Quão pouco sabemos de ti, Senhor. Quão pouco conhecemos da tua grandeza, da tua misericórdia. Deus, nessa noite, eu quero entregar a ti esse meu ouvinte, essa minha ouvinte e pedir que o Senhor nos ajude a sermos sábios, a buscar a tua presença junto com aqueles que buscam a sua presença e que nós possamos ser constantes e dedicados, porque o Senhor abrirá os nossos olhos, colocará os nossos olhos em ti e a partir daí vamos consolar a muitos, ajudar a muitos. Nossas palavras serão palavras de fé de quem viu a Deus, em nome de Jesus.